café, inclusive, essa semana, como eu falei, teve dias de fechamento em alta. Os preços, eles esboçam uma reação. Mas hoje acabou fechando em queda, mas também hoje foi um dia de pouca liquidez nos mercados, pouco volume de negócios. Então também não é motivo de preocupação essa queda de hoje. É motivo de preocupação a situação que a cafeicultura brasileira enfrentou em todo esse ano de 2013. E a gente vai falar um pouquinho de cafeicultura agora. Nós vamos a Minas Gerais. Conversamos por telefone com o João Santaella, que é analista de mercado, que trabalha com a cafeicultura. Vai falar um pouquinho para a gente. João, antes de a gente começar essa conversa, falar especificamente da situação de mercado, passa a situação do clima, por aí está chovendo muito? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos do Canal Rural. No momento, até agora, parou um pouquinho de chuva, né? Mas a chuva aqui no Cerrado, ela vem mais ou menos, eu acho que dentro da normalidade. É lógico que agora chega no final do ano, aumenta esses números de chuvas. Mas, por enquanto, até que não. Até acho que vamos ter uma noite de Natal, por enquanto, nesse momento, sem chuvas, né? Mas essa chuvarada que fez muito estrago no Espírito Santo, isso, também em parte do estado, não atingiu a região aí? Não, aqui, pelo que eu saiba, por enquanto, aqui no Cerrado eu não tive informação. Parece que algumas cidades do sul de Minas, né, já ali perto, próximo da divisa com o Espírito Santo, sim. Você está falando de estragos no Espírito Santo, né? Já tem circulado notícias já em torno de uma perda aí de 30% já da safra, que vai iniciar agora em 2014. Então já está circulando algumas notícias nesse sentido. O Conilon, que é o que a gente estava falando aí, o café negociado no Espírito Santo. O Conilon o maior produtor de café é lá também do Espírito Santo. Esse Conilon foi o grande, digamos assim, motivo pela recuperação de preços do café arábica nesse final de ano. Por quê? Porque o torrador são os dois tipos de café, né, que é o Conilon e o arábica. Então houve a demanda um pouco maior já no final do ano pelo arábica, porque o preço do Conilon subiu bem, já o preço do arábica caiu, então houve essa diferença de preço. Então a arábica começou a dar uma recuperação de preço agora no final do ano, né? E saiu algumas notícias também interessantes de produção mundial. O Brasil, o governo falou em 49 milhões de sacas semana passada, né? A Conab. Número da Conab, né? Isso. O FDA, que é o órgão de agricultura dos Estados Unidos, geralmente eles sempre falam 5 milhões a mais do que o governo fala. Falou em 53 milhões de sacas já para essa safra. Então eu acho que é um pouquinho isso. A gente acredito que vamos ter um pouquinho de alta de preços ainda para o mercado de café, que é o movimento que a gente chama de sazonabilidade, que é entre o mês de novembro a janeiro os preços geralmente tem uma leve recuperação. Então ainda acho que até os próximos 15 dias vamos ter uma melhora de preços. Mas assim, João, 2013 foi um ano que a cafeicultura teve muitas perdas, né? Os preços caíram, esse excesso de produção. Lógico, aqui no Brasil nós somos os maiores produtores, mas um excesso no mercado mundial. Dá para acreditar que 2014 vai ser um ano melhor que 2013? Qual a sua opinião? Eu acredito que ainda é certo a gente falar isso, mas é lógico, como a gente estava falando, o ano foi muito ruim para a cafeicultura. A gente tem a crise da década do café. Lógico que você teve em 1929, né, teve aquela crise financeira nos Estados Unidos, agravou muito a cafeicultura brasileira na época, porque teve produtores que chegaram a colocar fogo nos cafés da época, depois um pouco mais para frente, né, 1950, 60. Mas esse ano foi uma crise muito complicada para a cafeicultura. Se a gente pegar, por exemplo, eu estava pegando alguns dados aqui do CEPE, né, da USP. Em janeiro desse ano, de 2013, o café estava sendo cotado a R$340, média. Em novembro, final de outubro, novembro, esse café caiu para 200, em outubro chegou a estar R$250, a média. E agora em novembro e dezembro o preço melhorou para 277, que é a média deles, né? Então o mercado físico até subiu um pouquinho, 280, 290, café fino aqui no Cerrado chegou a R$300 semana passada. A crise é grande por causa dos custos de operacional, como eu falei agora há pouco. Então o custo chegou para cafés café, por exemplo, plantado, né, café
em regiões regiões montanhosas, esse custo chegou a estar mais de R$388, que é uma colheita manual que a gente fala. Os regiões semi-mecanizadas, o custo estaria em torno de R$340, foi esse ano. E regiões mecanizadas, como aqui no Cerrado, né, em algumas áreas do sul de Minas, esse custo estaria em torno de R$260. Quer dizer, o mercado fala. Então é um ano, eu acho que apesar dos custos altos, o produtor vem recuperando, vem melhorando um pouco a sua produção, mas eu tenho esperança de um ano um pouco melhor aí para a cafeicultura, principalmente mantendo. Tem o leilão de opções do governo, que vai sair em março. Pois é, tem o produtor decide, né, as cooperativas se vão ficar com a opção em fevereiro, e aí em março tem é feita a opção, né, o exercício da opção, né? Você acha que isso vai ajudar um pouquinho os preços? Porque você falou dos preços no início do ano em 340, mas a opção é para R$343, né, se não me engano, pela saca. Exatamente. E eu acredito que sim. Eu ainda acho que para 2014 esse leilão deve ajudar, pelo menos eu acho que subiria mais uns R$20, na minha opinião. Então o mercado pode testar aí talvez níveis de R$310, R$320 no físico, porque tem que aproximar do leilão de opções, que é em torno de R$343, e teria que aproximar, mas a gente tem que pensar também que é um ano, esse ano de 2014 vai ser um ano de uma safra um pouco maior aqui no Brasil. Tem analistas e, né, João? Tem analistas que falam em torno de 60 milhões de sacas a safra brasileira do ano que vem. Eu já não acredito muito nisso, não. João, vamos acompanhar. Tá ok, João. Peço até desculpas, o nosso tempo é curtinho, mas foi bom porque a gente fez esse balanço do ano com a perspectiva, então, de um ano pelo menos um pouco melhor para a cafeicultura.